Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite à Igreja Batista Regular do Calvário. Temos acompanhado os irmãos, temos orado certamente pelos irmãos, tenho compartilhado com todos os meus contatos, inclusive eu estou transmitindo aqui pelo YouTube, no meu canal, também no Instagram, e nos devocionais à semente que eu faço, eu creio que alguns dos irmãos recebem, envio de segunda a sexta. Tenho pedido aos meus contatos para orarem pela Igreja Batista Regular Calvário. Confiamos no Senhor, temos absoluta certeza que o Senhor deseja fazer uma obra muito especial através dos irmãos, como tem sido até aqui. Temos pedido a consolação do Senhor, temos pedido que o Espírito de Deus trabalhe poderosamente, que una a igreja, que todas essas adversidades que os irmãos têm enfrentado sirva, na verdade, para motivá-los ainda mais para a obra do Senhor. Meus irmãos, agradeço a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com a igreja, com todos os irmãos do Calvário que estão acompanhando por outros meios. Como eu compartilhei mais cedo, quando fiquei pensando sobre o tema, o que trazer para a Igreja Batista Regular Calvário, num momento assim tão delicado, tão difícil e tão inusitado, muitas ideias me vieram à mente, porque a palavra do Senhor é riquíssima, mas finalmente, depois de orar e meditar, decidi falar sobre um tema acerca do qual tenho meditado e pregado algumas vezes, que é sobre o céu. E o tema da nossa meditação nessa noite é a glória do céu. Se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir para o livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos meditar nos versículos 1 a 4. Gostaria de usar o nosso tempo pensando sobre as maravilhas do céu que são transmitidas para nós aqui nesses versículos. Vamos ler até o verso 8, embora que vamos nos concentrar nos versos 1 a 4. Apocalipse capítulo 21, verso 1 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar. Senhor Deus, querido e bom Pai, nós queremos nesse momento pedir que o Senhor abençoe a sua palavra, que ela possa, Senhor, chegar a muitos corações, corações preparados de antemão pelo Teu Espírito, para receber essa semente que gera vida eterna. Pedimos que nos acompanhe, que o Espírito do Senhor possa ser o nosso guia, possa conduzir os nossos corações e a nossa mente à Tua verdade. Que essa verdade possa trazer edificação, consolação e salvação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A glória do céu, irmãos, é o tema que eu gostaria
de compartilhar com vocês nessa noite. Como vocês sabem, eu tenho mudado para Boa Vista com a minha família no ano passado, desde junho estamos aqui. Muitas coisas aconteceram na nosso pequeno período aqui na cidade. Estamos nos adaptando, mas uma grande bênção que tem sido muito especial para nós é que nos últimos meses, uma vez que estamos aqui, nós temos tido a oportunidade de conviver de perto com crianças. Especialmente, nós temos uma que eu e a Aline consideramos como a nossa neta, que é a Sofia, filha, na verdade, do nosso sobrinho, o Adler Júnior. As crianças, com a sua inocência e simplicidade, elas nos ensinam muito. Eu amo crianças e Cristo ama as crianças. Ele tinha muito amor, muito carinho, ele recebia as crianças nos braços. E o povo de Deus precisa ter amor pelas crianças. Eu louvo ao Senhor porque eu tenho muito amor, muito carinho, muito interesse nas crianças e vê-las crescendo nos caminhos do Senhor. Elas nos ensinam, entre outras coisas, elas nos ensinam por causa da inocência, da simplicidade, especialmente quando elas tentam imitar os adultos. Temos observado na Sofia, pequena Sofia, que tem 2 anos, algo interessante que ela aprendeu com a sua mãe. Por acaso, se em algum momento ela tem uma queda, sofre algum machucado, a mãe dela acostumou a dar um beijo naquela parte que está machucada e diz para ela, vai passar. E a Sofia aprendeu isso. De vez em quando, por alguma razão, ela faz a mesma coisa com a gente, com algum adulto com quem ela tem intimidade. Se ela nota que alguém está sentindo uma dor, se bater o pé ou a mão, ela tenta beijar no local e diz, vai passar. Saber que uma dor vai passar é um grande alento para quem está sofrendo. Certa vez ouvi de um missionário, amigo meu, que acidentalmente teve o seu dedo imprensado na porta de um carro. Ele estava em cima, com a mão na porta e a pessoa bateu com muita força e imprensou o seu dedo. Enquanto ele tentava suportar aquela dor, enquanto traziam gelo, levou alguns momentos, mas finalmente ele disse algo muito interessante. Ele disse, a dor foi muito grande, mas uma coisa que me consolava é que eu estava pensando, não existe dor que não passe. O que me ajudou a aguentar foi lembrar, enquanto eu estava no meio daquele sofrimento, que não há dor que não passe. Muitas dores têm vindo sobre os filhos de Deus nos últimos dias. Pensando especificamente na Igreja Calvário, essa igreja tem passado por dias difíceis. Os irmãos, mesmo de longe, têm acompanhado e a igreja em si tem vivido esses momentos de grande tribulação. Pessoas queridas têm se despedido da igreja assim muito rapidamente, muito inesperadamente. A Bíblia diz que tudo passa e nós voamos, e nós conhecemos essa verdade registrada por Moisés no Salmo 90 e em tantos outros textos da palavra de Deus. Mas mesmo sabendo disso, sempre que nós temos que nos despedir de alguém, especialmente quando essa despedida vem de modo inesperado, nós sofremos. Cada vez que nos defrontamos com o fato de que uma pessoa querida está passando para a eternidade, isso causa em nós sofrimento. Nesses momentos, apesar do sofrimento ser real, e nós não precisamos seguir pelo caminho da negação, o sofrimento existe, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas nesses momentos nós podemos entender as palavras do profeta Malaquias que diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A diferença entre o justo e o perverso
entre o que serve a Deus e o que não serve ao Senhor está na certeza do céu. Por isso, nós podemos enfrentar a dor da separação, da despedida, dizendo para nós mesmos e para os que estão à nossa volta: vai passar. É uma dor real, é uma dor intensa, mas vai passar. Muitas vezes, por causa das lutas, as aflições, por diversos fatores a que estamos sujeitos na vida presente, nós podemos ter a sensação de que o melhor da vida já passou. Que a nossa alegria nada mais é do que lembranças penduradas nas paredes da memória, que resultam numa dolorosa saudade de um tempo que não volta mais, como diria o poeta romântico Cassimiro de Abreu, naquela conhecida poesia Meus 8 Anos. A perspectiva de um salvo em Cristo não é essa. Certamente temos boas lembranças e não é pecado tê-las, mas por melhor que tenha sido o nosso passado, os nossos olhos estão postos no futuro. Nem as memórias da infância feliz, nem a lembrança do vigor da juventude, nem a recordação de momentos de extrema felicidade que já experimentamos, podem nos fazer aprisionados ao passado. Deus tem preparado para nós o melhor, e esse melhor está por vir. O crente em Cristo é, por natureza, uma pessoa que tem os olhos focados no futuro. Não é uma pessoa que vai viver aprisionado à saudade. Nossa esperança, tesouro e alegria estão adiante de nós. Nosso maior anseio é o encontro com Cristo, o dia em que chegaremos à casa do Pai. Sonhamos com a vinda do Rei e do Reino. Aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. O prazer da vida presente, como diria um outro poeta, é bom enquanto dura. Mas a glória que nos espera não é maravilhosa enquanto dura, é maravilhosa porque dura, e dura para sempre. Aqui nós temos o texto de Apocalipse capítulo 21, que acabamos de ler, um prelúdio à última visão de João. Esse é um texto que traz profunda consolação e nos desperta para desejar a pátria celestial. De fato, ao contrário do que muitos pensam, Apocalipse não é um livro com uma mensagem temível ou assustadora. Para quem já colocou a sua fé em Cristo, certamente não é essa a conclusão ou a visão que tem do livro de Apocalipse. Ao contrário, aqueles que conhecem o Senhor aproximam-se do livro de Apocalipse entendendo que nesse livro nós aprendemos que todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus. No texto que acabamos de ler, no capítulo 21, João nos apresenta uma visão panorâmica do estado eterno, com todas as suas gloriosas surpresas, ou pelo menos com várias delas. Às vezes, talvez vocês tenham tido essa experiência, mas eu já tenho escutado em algumas vezes em cultos fúnebres, em momentos assim, irmãos citando 1 Coríntios 2,9, que diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Infelizmente, muitos usam esse texto para dizer que aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos no céu está inacessível. Nós não podemos conhecer e saber quais são as maravilhas do céu que aqueles irmãos que partiram em Cristo já estão desfrutando nesse momento. Na realidade, Paulo, em 1 Coríntios 2,9, ele não está dizendo que as maravilhas que o Senhor tem preparado para os seus filhos estão ocultas dos servos de Deus. Elas estão ocultas daqueles que não têm o Espírito Santo, que ele chama
o homem natural, aqueles que não nasceram de novo. Paulo continua, inclusive, naquele texto, 1 Coríntios 2:10, ele diz, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Às vezes nós paramos no versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Paulo não está falando isso para os que têm o Espírito de Deus. Ele está dizendo que olhos naturais, o coração natural, o homem natural, ele na verdade não faz a menor ideia daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou. Aqueles que são nascidos do Espírito de Deus recebem essa revelação. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, diz Paulo, até mesmo as profundezas de Deus. A verdade é que Deus revela muito das maravilhas da vida no céu. E em Apocalipse nós temos bastante dessa revelação. Qual é a lição principal nos versos 1 a 4 de Apocalipse capítulo 21? Estou resumindo a lição principal na seguinte frase. Nada neste mundo pode ser comparado à glória que nos aguarda no céu. Nada neste mundo pode ser comparado à glória que nos aguarda no céu. Como é que esse texto nos ensina sobre a incomparável glória que nos aguarda nos céus? Ele apresenta 4 verdades acerca do lar celestial. Primeira verdade, no versículo 1, o texto nos apresenta a gloriosa recriação de Deus. A gloriosa recriação de Deus. Veja o verso 1 de Apocalipse 21, diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Essa expressão novo céu e nova terra significa que João está falando da totalidade da criação. Muitas vezes nas escrituras nós vamos encontrar a menção dos extremos para falar do todo. Por exemplo, em Gênesis, o relato da criação, houve tarde e manhã, extremos, tarde e manhã, o primeiro dia. Então, um dia todo é descrito pela menção dos 2 extremos. Mesmo o primeiro versículo da Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés dá os extremos para dizer que Deus criou todas as coisas. Então, quando temos aqui o versículo dizendo, vi novo céu e nova terra, significa que João está falando de toda a criação. No versículo 5 desse capítulo, o próprio Deus, pela voz que vem do trono, confirma que nada da velha ordem sobrará quando o Senhor refizer os céus e a terra. Deus há de renovar toda a criação. Por que é necessário essa mudança? Por que o Senhor precisa criar um novo céu e uma nova terra? A remoção ou a renovação da criação antiga, que é a criação que hoje nós conhecemos, ela é necessária para que a cidade santa desça do céu. Nesse texto, João vê a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu. Nova Jerusalém, vamos explicar um pouco, é a capital do céu, do novo céu e da nova terra, e é o céu presente. É onde os irmãos que partiram estão nesse momento. Quando lemos a descrição da Nova Jerusalém, não vou fazer isso aqui, não é o texto, mas os irmãos podem ler, e ao ler, irmãos na igreja do Calvário, familiares que estão tristes, quando estiverem lendo sobre a Nova Jerusalém, leiam e se transportem para o fato de que os seus queridos, os nossos irmãos, estão nesse lugar, nessa cidade santa, que tem esses fundamentos, tem essas muralhas, tem as portas, tem o rio da água da vida, tem a presença de Deus, o trono do Cordeiro, todas essas maravilhas aqui. Os nossos irmãos estão nesse momento desfrutando. Não há nenhum intervalo no momento em que essa vida presente termina, como diz um certo autor, quando nós dermos o último suspiro nessa vida,
nós daremos o nosso primeiro suspiro na presença do Senhor. Quando fecharmos os nossos olhos aqui, nós abriremos imediatamente na casa do nosso Pai. Essa é a grande certeza que a Bíblia dá. Então, ao falar sobre a Nova Jerusalém, nós estamos falando sobre o endereço, o local, a cidade em que os nossos irmãos que partiram estão vivendo nesse momento. Então, é necessário que haja a remoção do velho céu e da velha terra, para que essa cidade santa, Nova Jerusalém, possa descer para unir os céus e a terra, quando o Senhor reconstruir todas as coisas. A Bíblia fala de 3 cidades que têm o nome de Jerusalém. A primeira cidade que recebeu esse nome era a cidade de Davi, que existe atualmente lá em Israel. A segunda será a capital do reino milenar. A capital do reino milenar, quando o Senhor Jesus descer para reinar nesse mundo, ele vai reinar em Jerusalém. Lá na Jerusalém atual, mas certamente uma cidade modificada. Mas aqui essa Jerusalém, vista por João, é uma cidade que desce do céu. Não é o céu, o novo céu, porque a cidade inclusive tem as dimensões. Mas, como eu gosto de dizer, é a capital do novo céu e da nova terra. O adjetivo novo fala mais de qualidade do que de idade ou cronologia. A nova criação será qualitativamente diferente da criação presente. A necessidade de substituição deve-se ao fato da contaminação do pecado ocorrido na primeira criação. Assim, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, nós aprendemos que o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus, o céu aqui, o primeiro céu o firmamento que os nossos olhos alcançam, os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. É assim que a Bíblia fala, é interessante isso. Esse céu presente que nós conhecemos, o firmamento, vamos dizer, o primeiro céu, o segundo céu, a terra, tudo isso vai passar e a Bíblia descreve como é que vai acontecer essa destruição. No passado, no dilúvio, o Senhor destruiu praticamente a terra por meio de água, mas no futuro o Senhor vai fazer isso e o seu juízo virá por meio de fogo. Os elementos abrasados se desfarão. Então essa é a descrição que Pedro faz desse momento futuro da renovação dos céus e da terra. O versículo continua dizendo que o primeiro céu e a primeira terra passaram. O verbo passar significa cessar de existir. Os céus e a terra, como nós conhecemos, eles deixarão de existir. No versículo 13, nós aprendemos que a renovação dos céus e da terra é a expectativa dos salvos. Porque nessa nova criação habita a justiça. E é isso que nós queremos. Um local, um lugar onde não tenhamos mais que sofrer com a injustiça que é tão comum nos nossos dias. Em Isaías capítulo 65, verso 17, está escrito o seguinte: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Como já mencionei, esse versículo aqui, ele não está falando sobre a destruição da nossa memória. Às vezes algumas pessoas leem e dizem, quando nós deixarmos essa vida e formos para o céu, nós vamos esquecer tudo. Nós não teremos lembrança de nada. Absolutamente, irmãos. Absolutamente. Basta olhar vários textos, basta olhar a história do rico e Lázaro. O rico já está no estado eterno, ele já está condenado, ele está conversando com Abraão, ele lembra da sua família, lembra dos seus irmãos, lembra da situação espiritual deles, intercede inclusive por eles. A memória permanece, nós não deixaremos de ser quem nós somos quando partirmos
para o céu. A memória é parte da nossa identidade. Perder a memória é perder a sua identidade. Isso não vai acontecer quando nós partirmos para a presença do Senhor. Mas por que Isaías diz que já não haverá memória delas? Na verdade, o profeta está dizendo que o que Deus tem preparado, a nova criação, o novo céu e a nossa nova terra, é tão maravilhoso que nós não sentiremos saudade. Quando ele usa a expressão não haverá memória, ele não está falando da nossa memória pessoal sendo apagada. Ele está dizendo que aquilo que o Senhor tem para nós é tão maravilhoso, é tão espetacular, as maravilhas do céu são tão impressionantes que nós não lembraremos com saudade. Não vai haver memória, isso é, não vai haver saudade, não vai haver saudosismo, não vai haver aquela sensação de que, poxa, eu estava bem e agora eu estou numa condição inferior. Não! O que Deus tem preparado para nós é tão superior, é tão incrível, que nós não teremos saudades das coisas que passaram, por melhor que tenham sido. Por isso que eu disse que a lição central desse texto é a seguinte: nada neste mundo pode ser comparado à glória que nos aguarda no céu. Nós não lembraremos com saudade do que passou. A expressão céu e terra é uma forma de indicar, como disse, a totalidade da criação. No final do verso 1 tem uma frase interessante e um pouco controversa, quando ele diz: e o mar já não existe. E o mar já não existe. Talvez você já perguntou isso, por que o mar não vai existir? Bem, não é a primeira vez que eu estou pregando nesse texto, na verdade já tem algum tempo que eu tenho pregado sobre o céu, a pátria celeste. Fiz uma série na Igreja do Planalto, quando estava pastoreando. Naquela ocasião foram 11 sermões. Já depois de estar aqui, fiz uma série através da internet com esse tema, um lugar chamado céu. De fato, Deus permitindo, eu estou juntando esse material todo para sair em forma de livro. Mas talvez alguns de vocês já tenham me escutado falando sobre esse texto. E eu vou dizer, eu tenho chegado a algumas conclusões um pouco diferentes daquilo que antes eu tinha observado. Esse é um tópico interessante. Se você já me ouviu, então, falando, vai notar que anteriormente eu concordei com a explicação de alguns estudiosos que explicavam os motivos para não haver mar no novo céu e na nova terra. Alguns diziam assim: o mar não vai existir porque o mar simboliza a presente ordem, uma vez que a natureza e o homem existem em completa dependência da água. Como sabemos, 3/4 da superfície da terra é coberta por água. A sobrevivência de todos os tipos de vida na terra depende da água. A terra é o verdadeiro planeta água. O ciclo da água, que depende do mar, pode também ser chamado de ciclo da vida na terra. Então alguns dizem, por causa dessa dependência tão grande da água, na nova ordem criada por Deus, o mar não vai existir, para que todos saibam que nós dependemos só de Cristo. Confesso que eu tenho observado melhor e lido um pouco mais e chegado a algumas conclusões um pouco diferentes. Eu gosto de um certo autor chamado Robert Thomas, que ele diz o seguinte: com certa razão, os estudiosos reputam a ausência do mar uma conotação arquétipa, simbólica, relacionada a um princípio de desordem, violência e desassossego que marcam a velha criação. Não é que o mar seja mau em si, mas é que seu aspecto comunica um ar de hostilidade à raça humana. Bem, nesse caso, ao dizer que o mar não existe, muito provavelmente João não está dizendo que os oceanos vão deixar de existir. Eu creio que João está mais dizendo que não vai existir o mar no estado
atual. Uma coisa é certa, se não houver o mar exatamente como nós conhecemos, haverá grandes lagos, grandes reservatórios de água. Como é que nós sabemos disso? Bom, várias coisas. Existe o rio da água da vida. Se é um rio, essa água está correndo para algum lugar. Além disso, a Bíblia diz que o Senhor vai restaurar a criação. Nós sabemos que a vida marinha também geme por causa do pecado. Se o Senhor vai restaurar a criação e vai restaurar os seres marinhos, então ele deve transformar o mar. Algo deve ser modificado, mas não necessariamente destruído. Não precisamos brigar sobre isso, mas é algo interessante para considerar. Não existe uma razão intrínseca para que o mar seja destruído. Então, se você lê esse versículo e ficava com pena, poxa, não vai ter praia, não vou mais poder desfrutar dessa visão tão maravilhosa do mar, fique tranquilo. Se não houver esse mar como nós conhecemos, vai ter algo muito melhor e muito mais atraente. Então aí temos a recriação, a gloriosa recriação de Deus. Versículo 2 nós temos a gloriosa cidade de Deus. Vejamos o versículo 2 rapidamente. João diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A remoção da criação antiga é necessária, como disse, para que a cidade santa desça do céu. João diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém. O céu é descrito tanto como um país, Lucas 9, Hebreus 11, como também como uma cidade. Por exemplo, em Hebreus 12, 22, 13, 14, a descrição do céu é como uma cidade. Então, ora, a Bíblia vai se referir ao céu como um país, uma pátria, e em alguns momentos vai referir-se ao céu como uma cidade. Em Apocalipse 21 e 22, o local onde Deus irá viver com seu povo é chamado de uma cidade 15 vezes. A repetição enfática dessa palavra e as demais características dadas por João, João fala da arquitetura, fala dos muros, fala das ruas e muitas outras coisas, tudo isso é suficiente para entendermos que nós não estamos lidando com uma figura de linguagem, mas com uma descrição precisa do que é o céu presente, onde estão os servos de Deus nesse momento. O que é o céu presente? O céu presente é uma cidade, a Nova Jerusalém. Sendo uma cidade, podemos afirmar que nela haverá vida comunitária, relacionamentos com pessoas próximas, unidade, cooperação, todas essas coisas que são comuns à cidade. Será uma sociedade perfeita, pois nela habitarão os santos, que viverão em perfeita harmonia. Na criação caída, nesse local que nós conhecemos na presente ordem, o ajuntamento comunitário sempre pressupõe problemas, uma vez que a concentração do pecado é potencializada pela aglomeração de pessoas. Na Nova Jerusalém não haverá esse problema, porque os seus moradores são perfeitamente santos, tal como o Senhor Jesus. Essa cidade incrível, ela vai ser descrita em detalhes um pouco adiante. Curiosamente, a cidade eterna, capital do céu, do novo céu e da nova terra, tem o nome da histórica Jerusalém. Essa é mais uma indicação de que Deus estará unindo os céus à terra quando iniciar o estado em terra. Essa cidade incrível, que será descrita em detalhes um pouco adiante, é exatamente a habitação presente dos que partiram com o Senhor Jesus Cristo. A descrição de João é impressionante. Segundo ele, a cidade estará no centro do céu futuro. Ela está assentada sobre uma montanha, sendo rodeada por uma enorme muralha. Embora não haja riscos de invasão, naturalmente, pois no céu, no novo céu, na nova terra, não estarão os inimigos de Deus, a localização sobre o monte e a muralha lembram a absoluta segurança que os habitantes dessa cidade estão desfrutando. Irmãos, eu fico pensando nos nossos irmãos que partiram há pouco.
a alegria deles, a admiração, como eles devem ainda estar extasiados diante de tanta beleza, tantos lugares para conhecer nessa cidade maravilhosa, tantos amigos que já estavam lá fazendo um city tour, vamos dizer assim, mostrando as maravilhas da Nova Jerusalém. Algo simplesmente incrível. Esse é o lugar, é a habitação dos santos nesse momento, e essa cidade será a capital do novo céu e da nova terra. João dá duas características da Nova Jerusalém. Primeiro, a sua origem. Ele diz que a cidade descia do céu da parte de Deus. Essa é a verdadeira cidade de Deus. É a cidade prometida como herança para todos os salvos. A implicação aqui, quando João diz que ele viu a cidade descendo do céu, nós podemos concluir por isso que a cidade não foi criada agora, ou no momento em que João está vendo, e nem será criada quando o Senhor destruir a presente terra e os céus que nós conhecemos. Não. A cidade já existia. Quando João tem a visão da cidade santa descendo, essa cidade já estava pronta. Os crentes em Cristo que morrem, eles vão para essa cidade. E essa cidade torna-se a sua morada temporária. O céu presente, o local onde atualmente os salvos vivem, se restringe à Nova Jerusalém, separada do universo material por causa do pecado. Os que morrem em Cristo, eles vão para essa cidade. A mesma cidade para onde Cristo foi antecipadamente. E ele disse em João 14, eu vou preparar-vos lugar. E o Senhor Jesus foi adiante preparar esse lugar. Quando Deus fez Abraão sair da sua terra, por exemplo, e peregrinar na terra prometida, embora fosse claro que a sua descendência iria herdar fisicamente a terra das suas peregrinações, a maior expectativa de Abraão não era tanto a herança material, mas a sua expectativa era a cidade santa, a cidade eterna, a sua verdadeira pátria. Por isso o escritor aos Hebreus diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Primeira característica, João vê a cidade pronta descendo do céu. Depois o texto diz que ela estava ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Essa frase lembra as festas de casamento no primeiro século. O cortejo maravilhoso que acontecia quando o casamento estava para ser consumado. A Nova Jerusalém é apropriadamente chamada de noiva porque será a morada eterna do povo de Deus, com quem o Senhor tem uma aliança eterna. O conceito aqui dessa noiva vai muito além do que simplesmente a igreja e inclui todos os salvos de todas as épocas. A penúltima característica no versículo 3, a penúltima maravilha, vamos dizer, apresentada aqui, é a gloriosa presença de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos no verso 1 a gloriosa recriação de Deus, no verso 2 a gloriosa cidade de Deus, no verso 3 nós temos a gloriosa presença de Deus. Então ouvi grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa voz vinda do trono explica o significado dos fatos que João está observando. Será o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Ao longo da história, Deus tem habitado parcialmente com seu povo. Mas com a descida da Nova Jerusalém, a antiga aliança estabelecida no Sinai será cumprida em plenitude. Deus habitará permanentemente com seu povo.
E João continua dizendo: então ouvi grande voz vinda do trono. 20 vezes em Apocalipse, João menciona que ouviu uma voz, não necessariamente a voz de Deus. Aqui, provavelmente, mais uma vez, é um anjo que participa desse momento glorioso. E ele diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. O eis, que inicia essa frase, é uma expressão para chamar a atenção para algo novo. Algo que fará diferença para os leitores. Na nova criação, será possível comunhão com Deus de um modo nunca antes experimentado. A retirada completa do pecado do mundo propiciará essa comunhão singular. Como em 2 Coríntios 6, 16 a 18, a frase surge em um contexto onde a santidade aparece como condição para a perfeita comunhão com o Senhor. A Nova Jerusalém é o verdadeiro e celestial tabernáculo de Deus. Finalmente, o verso 4, nós temos a quarta maravilha que é apresentada aqui, que manifesta a glória do céu. Nós temos a gloriosa felicidade com Deus. O texto diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não significa que as pessoas estarão sempre chorando no céu e Deus vai estar constantemente enxugando as suas lágrimas. Não, não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo aqui: não haverá motivo nenhum de tristeza. Esse é o significado da expressão. Não é certo dizer, como alguns às vezes dizem, que o registro dos nossos pecados, quando chegarmos na presença do Senhor e tomarmos conhecimento, isso vai causar lágrimas. Não, não temos bases bíblicas para isso. O que a Bíblia diz é que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nada poderá nos entristecer, pois a presença de Deus nos mostrará a realidade e a verdade de um modo claro e consolador. Nenhuma lembrança de pecados passados, nenhum remorso, nenhuma recordação da morte ou da condenação de pessoas queridas, nada disso vai nos entristecer nos céus. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, isso é, o Senhor dará um motivo de perpétua alegria àqueles que estão no céu. Segundo, o texto diz que nós seremos livres de toda tristeza. A morte, com todas as coisas que a acompanham, serão exterminadas para sempre. Pois está escrito no verso 4, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A morte não existirá porque no céu se completará de maneira plena as palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, 54, onde ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Sem morte não haverá luto. Sem luto não haverá pranto. Por isso que João diz: a morte não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. No céu, nós veremos cumprida de forma plena a profecia de Isaías 53, versos 3 a 4, onde aprendemos que na cruz Cristo tomou os nossos pecados, que são a causa final de toda a nossa tristeza. Conforme Isaías 53, 5, Jesus também sofreu o castigo que nos traz a paz. E continua o profeta: pelas suas pisaduras fostes sarados. Esse verso fala primeiramente da cura espiritual, mas também inclui a cura física das nossas doenças. Bênção que será experimentada tanto no milênio como também na eternidade, quando não mais teremos experiência da dor física. Essa certeza foi demonstrada antecipadamente pelas curas realizadas no ministério terreno de Cristo, bem como pelas curas feitas pelas mãos dos apóstolos. Nada daquilo que caracterizou a decadência da velha criação, Paulo diz em Romanos,
A criação, toda a criação geme a um só tempo, aguardando a libertação dos filhos de Deus. A criação geme porque está debaixo do cativeiro do pecado. Essa dor da criação, esse gemido, essa angústia, nada disso vai continuar na eternidade. Porque no céu as primeiras coisas passaram. Irmãos, espero que esse texto traga consolação para o coração da igreja e de todos nós. A verdade é que todos os homens carregam dentro das suas almas o desejo pelo paraíso e pela comunhão com o Criador. Mas se não desfrutar da ação, se não estiver debaixo do ministério santificador do Espírito Santo, a pessoa que não é nascida de novo, ele vai ter esse vazio, ele tem esse desejo, essa busca pelo paraíso perdido, mas ele vai tentar preencher com as opções do mundo. Infelizmente, nunca ele vai conseguir. Realmente, esse vazio do coração, da alma humana, só pode ser preenchido com a glória de Deus, mediada pela sua palavra e pelo seu Espírito. Aquele que é verdadeiramente salvo também tem esse desejo pelo paraíso. Mas diferente da pessoa que ainda não tenha Cristo como Salvador, salvo em Cristo sabe que esse desejo será preenchido. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa pátria está nos céus. Como os patriarcas, os heróis da fé, a nossa aspiração vai além desse mundo. Nós aspiramos à pátria celestial. Enquanto experimentamos a dor nessa vida, às vezes, de um modo tão intenso, que nós achamos que não vamos suportar. Mas eu deixo para os irmãos a lembrança desse texto, as maravilhas do céu. Eu deixo para os irmãos a frase da pequena Sofia. Vai passar, porque o Senhor Deus nos diz que vai passar. Será que podemos crer nisso? Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Irmãos, em breve as primeiras coisas terão passado. Maranata, vem, Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Graças a Deus foi possível compartilhar, apesar das dificuldades com a internet. Que essa palavra possa trazer conforto e consolo aos seus corações. Uma boa noite. Deus abençoe a cada um.